Vitor Contino oferece o programa Consciência e Transformação. Você conhece pessoas que desejam muito o que as outras pessoas têm? Ou então aquelas pessoas que falam que têm apenas uma inveja branca, que não tem mal nenhum? Você, por acaso, em alguns momentos, tem pensamentos como esse? Nós vamos falar hoje no nosso programa Consciência e Transformação sobre a inveja. Então seja bem-vindo a mais um programa Consciência e Transformação. Esse é um programa gravado, nós normalmente fazemos nosso programa ao vivo, mas dessa vez nós vamos estar fazendo um programa gravado. Isso quer dizer que você vai estar assistindo, mas não vai poder, eu não vou responder a sua pergunta ao vivo. Mas não deixe de mandar a sua pergunta. Nós e aqui a produção do nosso programa, a gente coleta essas perguntas e nós vamos estar respondendo nos outros programas ou então num programa específico sobre respostas das que não foram respondidas no nosso programa. Então mande a sua pergunta de qualquer maneira. No segundo bloco nós vamos estar respondendo a perguntas que já foram enviadas anteriormente para que você possa ver os assuntos abordados. E mais uma vez, não precisa necessariamente ser pelo tema que nós vamos estar abordando hoje. Você pode mandar a sua pergunta sobre qualquer tema relacionado à psicologia, ao comportamento, à espiritualidade, vida passada, que são aqueles temas que nós podemos colaborar, trazendo informações, reflexões para você, esclarecimentos para você e para a sua vida. E hoje, em particular, nós vamos falar sobre o tema da inveja. Isso mesmo. Nós vamos estar falando sobre esse tipo de reação e comportamento que muitos de nós não só experimenta na sua própria vida, mas muitas vezes observamos nas pessoas à nossa volta, as pessoas com que nós convivemos na família, no trabalho, que é o tema da inveja. O que é a inveja? A inveja, normalmente, está relacionada a essa reação que as pessoas têm quando elas desejam alguma coisa que a outra pessoa tem e que ela não tem. Ou seja, a ambicionar, desejar, querer aquilo que o outro tem e que nós achamos que pode nos trazer algum tipo de benefício, seja a felicidade, seja a satisfação, seja algum tipo de realização. Só que muitas vezes nós nos envolvemos com um tal tipo de reação e essa reação passa a ser tão distorcida e tão inadequada que ela passa a gerar então um tipo de comportamento, um tipo de efeito bastante negativo para a nossa vida. Principalmente quando nós começamos a desejar e a querer o que a outra pessoa tem, e isso acaba gerando em nós um tipo de reação emocional das que nós chamamos, que eu costumo chamar normalmente de emoções destrutivas. Porque esse é que é o maior problema da inveja. Ou seja, é preciso fazer essa distinção, e muitas pessoas chamam isso de uma inveja branca, né? Uma inveja branca, que é uma forma até preconceituosa e pejorativa de falar, de um desejo de ter o que o outro tem, mas que parece ser brando, que parece que não gera nenhum tipo de problema ou de maldade, algum tipo de repercussão negativa. É preciso tomar cuidado, porque mesmo aquela inveja que eu vou chamar de uma inveja construtiva, ela acaba tendo e podendo gerar em nós vários níveis de reação relacionados à raiva, à tristeza, à frustração, que pode desencadear, inclusive em quadros mais patológicos, quando nós não conseguimos, de alguma forma, obter aquilo que nós desejamos. Então, essa questão da inveja branca, ela tem que ser olhada com cuidado, porque sempre é uma reação que tem uma desproporção entre o que a gente tem e o que a gente quer ter, mas principalmente entre aquilo que a gente pode ter. E aquilo que quando eu falo de o que a gente pode ter, não é no sentido moral, não é no sentido de poder ter por merecimento, não é essa a questão. O que eu tenho observado é que algumas vezes a questão da inveja, que nós chamamos como branca, ou essa que eu chamo de uma inveja construtiva, ela é um processo em que a gente observa o que o outro tem, a gente avalia de repente a satisfação que o outro tem, o nível de realização ou de sucesso, por exemplo, e a gente projeta que se a gente tiver aquilo, nós também vamos ser felizes. Ou então que a gente deseja ter aquela felicidade que a gente observa no outro. Isso faz com que a gente, de alguma forma, deseje simplesmente o que o outro tem,
mas muitas vezes não consideramos, por exemplo, o esforço necessário para alcançar aquilo. Quantos de nós, muitas vezes, diante da evidente o esforço, a necessidade de um tipo de trabalho para conseguir as coisas, achamos que aquilo está exagerado, que aquilo é um esforço desproporcional? Então nós queremos muitas vezes o resultado final, queremos desfrutar da posse daquele determinado bem, por exemplo, ou de um determinado status profissional, mas não estamos dispostos a fazer a preparação para aquilo, ao esforço do dia a dia de, por exemplo, aperfeiçoar um processo profissional, de um estudo para poder se apropriar de um conhecimento. Então nós desejamos às vezes um determinado cargo, desejamos, por exemplo, ter aquele tipo de status profissional, aquele tipo de remuneração profissional, mas não necessariamente estamos dispostos a percorrer o caminho que aquela pessoa percorreu. Ou então o caminho que nós, diante das nossas próprias condições, teríamos que percorrer para alcançar aquele tipo de objetivo. Então, muitas vezes, nós desejamos ter o resultado, desejamos ter o bônus daquele processo, mas não estamos necessariamente dispostos a arcar com o ônus, com o esforço necessário. Eu costumo chamar essas situações de condições necessárias. Isso porque, algumas vezes, nós desejamos alcançar alguma meta, um determinado patamar, a conquista de uma determinada coisa na nossa vida, seja um bem, seja uma carreira, um posicionamento, por exemplo, na empresa. Só que nós pretendemos alcançar aquilo e não nos dispomos a efetivamente enfrentar as condições necessárias. O que é uma condição necessária? É algo que às vezes é desprazeroso, exige algum tipo de esforço, não traz um benefício imediato, mas é uma condição necessária para eu alcançar aquela meta. Então eu quero a meta, quero o benefício da meta, mas não quero enfrentar as condições necessárias para isso. Isso faz com que, às vezes, a condição necessária, ela assuma uma tal proporção que parece um obstáculo, e às vezes impedindo que a gente alcance aquela meta. Mas quando eu quero alcançar aquela meta e reconheço aqui algo que, apesar do esforço, apesar de ser algo desconfortável, às vezes não muito prazeroso, mas uma condição necessária para alcançar, então aquilo eu vou enfrentar, eu vou me envolver naquilo, vou avançar naquele sentido para alcançar aquela meta. O grande problema é que, muitas vezes, diante dessas condições necessárias, nós regateamos, nós evitamos esse esforço porque a gente não quer esse desgaste, mas a gente quer desfrutar do resultado final. Ou seja, é como se a pessoa quisesse tudo. Ela não quer fazer o esforço, mas ela quer o resultado. Ela quer o que o outro tem, mas não quer, de repente, percorrer o mesmo esforço, o mesmo caminho que o outro fez. Isso faz com que o desejo de ter fique completamente distorcido. Eu desejar o que o outro tem, porque me parece bom, mas sem querer necessariamente percorrer aquele esforço. Veja que isso é quase que uma infantilidade, uma imaturidade em relação às nossas próprias condições. Até porque, algumas vezes, não é tão simples desejar o que o outro tem, porque depende também da nossa capacidade, do tipo de competência que a gente tem para alcançar aquele tipo de resultado. Isso não quer dizer que necessariamente eu não possa alcançar, que eu não possa tomar esse desejo como uma inspiração para adquirir alguma coisa que eu desejo. Não é esse o problema? Mas se eu começo a aspirar alguma coisa que parece muito boa, mas está muito distante da minha realidade, da minha formação, daquilo que eu tenho de diferencial, daquilo que eu tenho de potencial, eu posso estar elegendo alguma coisa que vai me gerar um nível de frustração, porque pela condição da realidade que eu tenho, pode ser que aquilo não aconteça, pode ser que eu não consiga de fato alcançar o mesmo tipo de conquista e resultado que a outra pessoa teve. Então nós pretendemos ter o mesmo tipo de sensação de resultado, mas sem perceber primeiro se eu tenho condições de fazer isso, o que eu tenho que me preparar para poder alcançar aquilo, e se principalmente eu estou disposto ao esforço necessário para almejar aquela conquista. Então vejam que, nesse sentido, quando a gente começa a pensar na inveja, o problema não é aspirar a alguma coisa. O problema, por exemplo, não é ter uma ambição. Eu posso ter uma ambição, as pessoas às vezes ficam receosas de se perceberem ambiciosas. Você ambicionar alguma coisa não é necessariamente um problema.
O problema é quando essa ambição ela se transforma em uma ganância, ou seja, quando essa ambição ela é desmedida e ela vira então uma ganância, ou então ela perde essa conexão onde eu estou ambicionando alguma coisa que não seja viável para mim. Agora, aspirar a alguma coisa para a sua vida é extremamente normal e até saudável. O grande problema parece estar quando nós ambicionamos alguma coisa, como eu estava falando, que não está compatível com os recursos que eu tenho. Ou então, a pergunta mais importante, será que isso de fato é bom para mim? Porque às vezes nós desejamos ter coisas que parecem fazer tanto sentido para o outro, que parecem ter realizado, dado uma sensação de tal felicidade, que pode ser importante e compreensível e coerente para aquela pessoa, no contexto de vida que ele tem. Mas será que de alguma forma aquilo que ele alcançou vai no fundo ser bom para nós? Porque às vezes nós desejamos ter coisas, e até que os outros têm, que podem inclusive ser um grande problema na nossa vida. Que pode trazer, ao invés de uma questão de realização e felicidade, um nível de distanciamento de realizações que a nossa alma precisa, por exemplo, naquela existência. Só que ficamos tão presos àquilo que o outro tem e como ele reage àquela conquista, que desejamos ter isso também. Invejamos esse tipo de estado que ele está, mas sem perceber se realmente é aquele estado que vai ser o melhor para mim. Então, observar o resultado, a conquista de alguém e ser capaz de colocar na nossa própria realidade é fundamental para que a sua aspiração, a sua ambição, ela seja primeiro saudável e outra, ela seja viável. Porque algumas vezes vamos colocar um tal esforço para conseguir aquilo que vai ser desnecessário, vai ser improdutivo, porque podemos até alcançar aquela conquista, mas será que realmente ela vai fazer com que a gente seja feliz? Quantas e quantas pessoas às vezes desejam a posse de recursos materiais, mais dinheiro, posições de status ou posições de poder, e depois se percebem envolvidas numa tal pressão, sobre um tipo de demanda e de distorção na vida, que às vezes lamentam ter deixado aquele caminho que às vezes é um pouco mais simples ou de uma aspiração diferente, porque julgaram que aquele objetivo seria muito mais prazeroso. E às vezes fizeram opções que distanciaram para de onde a vida estava mostrando, pretendendo ou julgando que aquela outro caminho fosse melhor. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi há muito tempo atrás, e que ela tinha, desde a adolescência, tinha uma facilidade muito grande de cantar, de tocar instrumentos, enfim, músico, né? E aspirava aquele tipo de carreira. Só que a vida caminhava para um outro tipo de exercício de profissional, onde começou a se envolver desde cedo com a educação de crianças, em termos de violão e música, e voz, enfim, e um envolvimento muito grande com o aspecto pedagógico, de ensinar música, de ensino básico, enfim. Mas ficou de tal forma, em algum momento, seduzido por essa questão de ver amigos que tinham se projetado na carreira de músico, de cantores, e com alguma fama, que ele aspirou e desejou isso. E acabou buscando, invejando essas pessoas, buscou isso de qualquer maneira. Para depois se perceber num ambiente que não era compatível com o que ele desejava, em algumas situações envolvido com interesses que o deixavam muito frustrados, porque no fundo ele tinha se distanciado do verdadeiro propósito que parecia ser o exercício da sua arte, da sua profissão, e que ele tinha desviado por conta dessa inveja, do desejo de realizar alguma coisa que no final das contas não pareceu tão proveitoso, de tanta realização para ele. O maior problema é que nós, muitas vezes, só vamos perceber isso tarde demais. Em outros casos, em outras situações, e que também é interessante a gente observar, é quando essa inveja, quando a gente desejar o que o outro tem, acaba nos levando a desenvolver um tipo de sentimento de raiva, de uma raiva destrutiva. É aquela inveja que é destrutiva porque as pessoas, então, além de invejar o que o outro tem, elas começam a desenvolver um tipo de pensamento, um tipo de vibração, de raiva destrutiva, do tipo, como é que pode o sujeito ter aquele tipo de carro? Como é que pode ele ter conseguido aquele emprego? Ele deve ter conseguido isso de alguma forma ilícita. Ele deve estar fazendo alguma coisa. Aquela secretária deve ter subido na vida porque ela deve ter tido algum tipo de envolvimento com pessoas para poder alcançar lá.
Nós acabamos, então, por invejar o que as pessoas têm, criamos um tipo de agressividade, de violência, de raiva, fazendo com que, inclusive, haja uma possibilidade, inclusive, de maledicência, de podermos criar uma condição, às vezes completamente inverdadeira, irreal, sobre as formas que pudessem ter justificado que aquela pessoa alcançasse e a gente não. A inveja faz com que muitas vezes a gente, por conta de o outro ter e a gente não, a gente fique ou num esforço muito grande para ter, e isso é o que eu chamo dessa inveja construtiva, mas quando é essa aversão da inveja destrutiva, nós não conseguimos conviver com uma pessoa que tenha o que a gente não tem. Algumas vezes, as pessoas se envolvem num tal tipo de reação tão inadequada que perceber que o outro tem aquilo que eu não tenho, mas queria ter, faz com que, ao invés de eu querer ter também, eu faça com que a pessoa não tenha. Ou eu faça, então, a pessoa se sentir menos que eu. Então, eu não quero ser mais para ser igual a ela. Eu quero que ela seja menos para que eu não seja inferior a ela. Vejam em que tipo de situações, muitas vezes, nós nos envolvemos movidos por esse tipo de inveja. É possível que muitas vezes, por trás desse processo da nossa reação de inveja, nós tenhamos o famoso e famigerado orgulho. Porque, veja bem, por que vai me incomodar tanto que o outro tenha e eu não tenho? É porque muitas vezes parece que o outro tendo, ele fica numa condição de ser melhor, de estar numa condição superior e eu inferior. E se eu percebo, então, que eu não tenho condições de alcançar lá, porque não tenho recursos para aquilo, não tenho potencial, não tenho capacidade para outras tantas coisas, mas para aquela não, mas me sinto inferiorizado, eu quero, então, que o outro não tenha a realização. Então, sou capaz de trazer um tipo de destruição dessa conquista dele para poder me sentir nivelado. Vejam que, às vezes, nós entramos numa reação muito mesquinha, muito míope da vida, onde a gente lamenta que o outro tem uma conquista porque a gente não quer se sentir inferiorizado. Precisamos diminuir o outro para nos sentirmos superiores. Em vez de todo mundo crescer com as conquistas, nós acabamos fazendo um processo de redução das conquistas, de empobrecimento das conquistas, muitas vezes para a gente não se sentir no desconforto de estarmos numa situação inferior. Eu me lembro, por exemplo, de um caso de um cliente que eu atendi há muito tempo atrás, que se pegou e se percebeu nesse tipo de movimento. Incomodava tanto a ele, principalmente nos colegas de trabalho, que faziam movimentos de conquistas pessoais e profissionais, às vezes abrindo mão, por exemplo, do convívio familiar, de horas vagas de lazer para se dedicar a um determinado projeto, que conseguiam, então, e quando conseguiam o resultado nesses projetos, ou como resultado desse esforço, esse indivíduo, esse cliente, ao perceber que ele não tinha o mesmo sucesso, ele percebia que era porque ele não era capaz, ele tinha a mesma capacidade, talvez até mais. Mas ele não tinha a capacidade de escolher abrir mão de, por exemplo, estar com a família dele, ou de abrir mão das horas de lazer dele, para se dedicar a um projeto como aquele. Ele não queria fazer isso. Mas ele percebia que os outros que faziam essa escolha tinham um resultado. Então ele estava num impasse. E ele se percebia sofrendo com isso. Ele não queria abrir mão do convívio com a família, mas queria ter o resultado que eles tiveram. Então o que ele pretendia? Que eles não fizessem isso. Ou seja, se eles não se dedicavam assim, eles não conseguiriam ter o sucesso, então ficaria tudo igual. Ou seja, ele se incomodava com o sucesso deles porque ele não estava disposto a fazer o mesmo tipo de percurso, abrir mão ou fazer uma escolha, um tipo de esforço que seria fundamental para aquela conquista. Vejam como nós, muitas vezes, ambicionando ou invejando aquilo que o outro tem, nos distanciamos de nós mesmos. Nos afastamos daquilo que pode fazer sentido para a nossa própria realização. E é claro que isso não quer dizer que eu não possa aproveitar a experiência de alguém, o processo de conquistas e de vitória e de sucesso de alguém, que seja inspirador para o meu próprio movimento. Quantos de nós não se sente inspirado quando vê, de repente, alguém com um sucesso numa determinada área profissional ou pessoal, uma conquista de, por exemplo, uma transformação pessoal que seja, e a gente fala assim, nossa, eu queria ter uma transformação como essa. Mas se eu deixo esse processo, e ao invés de ser uma inspiração, ele se transformar numa inveja, eu passo a desejar o que o outro tem e conseguiu, independente do reconhecimento do estágio em que eu estou, e então o que eu preciso fazer para poder chegar em algo semelhante. E principalmente podendo fazer uma pergunta que é fundamental nesses casos. Mas será que isso realmente faz sentido para mim?
Será que ter aquela conquista vai ser bom para mim, como foi para aquela pessoa? Será que isso faz sentido para a minha realidade? Nós muitas vezes nos esquecemos que nós temos histórias tão diferentes, características tão diferentes de vida, que não nos damos conta de que, de repente, algo que pode ter sido muito bom para um, pode ser uma total derrota para nós, pode ser motivo de um fracasso, às vezes até não um fracasso financeiro, ou um fracasso de posição profissional, mas um fracasso em termos no sentido de realização. Eu me lembro, por exemplo, agora de um cliente que eu atendi no interior de São Paulo, um executivo de sucesso, conseguiu tudo que ele tinha aspirado na vida dele, com 50 e poucos anos, tinha conseguido uma empresa de sucesso, uma família bem estabelecida, imóveis, chácaras, um automóvel, viagens que ele poderia fazer, mas se percebendo infeliz na vida, num dado momento se sentindo meio que deprimido, porque apesar de ter aspirado tudo isso na vida e ter conseguido, a vida dele e a própria alma dele, ele como espírito, começava a buscar agora outras necessidades. E não adiantava então ele invejar um processo espiritual que fosse, de realização de uma outra pessoa. Ele começou então, a partir do trabalho comigo, perceber que era a partir dessa insatisfação que ele precisava criar a própria história de sucesso. E não a partir desse momento que pudesse ter como referência o sucesso de outras pessoas. Porque para cada um de nós, o caminho e o sucesso faz uma diferença total. Aquilo que pode ser muito importante e bom para mim, vai ser certamente diferente para você. Pode até ter um melhor para você, mas pode ser que seja completamente fora daquilo que seja a sua necessidade como alma de um processo de desenvolvimento e de crescimento espiritual. Muitas vezes, a fixação simples, pura e simples, no que o outro tem, ou na tentativa de viver o resultado que o outro teve, nos deixa míopes e cegos em relação àquilo que realmente seja a nossa própria possibilidade, aquilo que seja o nosso próprio caminho, aquilo que realmente pode ser bom para nós. Então, eu queria deixar para você, no final desse nosso programa, Consciência e Transformação, uma reflexão sobre essa questão. Como muitas vezes nós aspiramos um tipo de conquista, invejamos e desejamos a conquista que pode ser, inclusive, motivo de grandes prejuízos, grandes frustrações, de até uma sensação de não realização na vida por conta dessa cegueira que, às vezes, a inveja, mesmo aquela que pode ser considerada construtiva, pode trazer para a nossa própria vida. Eu queria então, no final, agora nesse bloco, antes de entrar para as perguntas, deixar uma reflexão para você sobre uma história que eu vi há muito tempo atrás, sobre um homem que, tendo entrado numa caverna, ele encontra um pote de ouro com muitas pedras e muitas moedas de ouro. Mas ele fica tão apavorado do que aquilo pode causar para ele, que ele sai correndo, dizendo então que ele encontrou a morte. E ele sai correndo. 3 assaltantes que estavam na estrada, quando vem ele correndo, falam assim: o que houve, homem? Do que você corre? Eu estou correndo da morte. Eu sempre desejei aquilo, mas eu vi a morte de perto. Os homens acharam esquisito, que ele era meio louco, e perguntaram: o que foi que você encontrou? Eu vou mostrar a vocês. E o homem conduz até a caverna que ele tinha passado e mostra aos 3 assaltantes aquele tesouro. E sai correndo, porque ele não quer mais saber daquilo. Os homens olham e falam assim: nossa, ele é louco, e nós vamos agora estamos ricos. E eles começam a discutir como é que eles vão fazer para dividir aquilo, e resolvem então que um deles vai pegar um pouco daquele ouro, vai à cidade comprar alimentos, e depois vai voltar para poder dividir em 3, e cada um vai seguir o seu caminho. Então assim é feito: um pega um pouco do ouro e vai para a cidade para comprar um pouco de alimento. Os 2, quando vem o terceiro indo embora, vão fazer o seguinte: na hora que ele vier, a gente agora mata ele quando ele chegar, e vamos ficar e dividir o tesouro em 2. E isso a gente elimina um e nós vamos ficar mais ricos ainda. E o outro que foi, conforme foi indo para a cidade, falou assim: eu vou comprar um pouco de comida, vou envenenar essa comida, quando eu chegar lá eles vão comer, vão morrer envenenados e eu vou ficar com o dinheiro só para mim. E assim ele fez. Quando ele chegou, os outros acabaram atacando ele, mataram ele, e agora falaram assim: agora nós podemos comer. Comeram a comida envenenada, e os 3 morreram. Ou seja, aquilo que parecia ser de dar tanta ambição, que invejaram de ter da questão da posse, acabou sendo o resultado da própria tragédia da vida deles. Enquanto o outro acabou fugindo de algo que ele achava que não poderia conviver naquele momento da sua vida.
Nós vamos passar para o nosso intervalo, mas eu queria deixar essa reflexão para você nesse nosso intervalo, refletir sobre em quem você tem colocado as suas expectativas de vida, os seus projetos e as suas conquistas. São as suas conquistas ou são as conquistas do outro? Nós vamos para o nosso intervalo e depois eu vou responder às perguntas dos internautas. Ok? Até lá! Transição global no planeta azul, regeneração pelo amor e paz. Sinta em você a transformação. Consciente sol que a bondade faz. Descem lá do céu anjos de Jesus, querem renascer, livres entre nós, guias que serão luz, laços de luz, mensageiros sim, nossos bons faróis. Transição global em planeta blue, rebonigo per verão cai paz, sento envimento la legion, constia suno fare de bones, venas del cielo, angelo da Jesús, volas renasquis, libera disto ja, bona lunturoi. Viver na pura essência, ela bona no fajo, fará da nossa terra giardino querendo fijar. Seja o começo, Estou a começar, mude agora, é que farò change, todos unidos, noite sonho inteira, que aflora. eu vou explorar. Seja o começo, Estou a começar, mude agora, é que farò change, todos unidos, noite inteira, sonho que aflora. eu vou explorar. Há 18 anos, o Clube de Arte vem mantendo atividades de divulgação do Espiritismo na TV, na rádio e na internet. Há 4 anos surgiu a Web TV Nova Luz, com 8 horas de programação diária transmitida pelo YouTube. Programas ao vivo com interatividade pelo WhatsApp e participações internacionais via Skype, musicais, entrevistas, documentários, programas dedicados aos jovens e muito mais. Hoje nós temos todos os custos que uma Web TV precisa para funcionar. Eu convido você a se tornar um parceiro da TV Nova Luz. Juntos, vamos ampliar a programação, criar aplicativos interativos, melhorar a qualidade das transmissões dos programas, manter os custos da TV e, por fim, ajudar a amparar a obra social Casa de Maria Clara, que funciona aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Entre no site tvnovaluz.com e clique no botão Seja um Parceiro.
Cadastre seus dados e faça sua adesão por um valor fixo de R$ 15 por mês. E olha, nós estamos preparando uma série de benefícios que iremos divulgar em breve, porque nós queremos que os parceiros participem da TV em programas especiais, ganhem e-books, além de descontos exclusivos na loja Clube de Arte. Eu conto com você nessa parceria. Um beijo no seu coração, muita paz e muita luz. Olá, nós estamos de volta com o nosso Consciência e Transformação de hoje. E, como eu falei, hoje um programa gravado. E como nós estamos num programa gravado, você não vai poder, eu não vou conseguir responder a sua pergunta de hoje, que você pode enviar, e você pode continuar enviando hoje mesmo. Eu vou responder as perguntas que eu venho coletando junto com a produção do programa, as perguntas que não foram respondidas nos últimos programas e aquelas que foram enviadas para mim pelo Facebook do Milton Menezes ou pelo e-mail. Enfim, você pode também continuar mandando a sua pergunta, a sua questão, que mesmo que a gente não responda no programa ao vivo, nós vamos ter sempre um momento de estar respondendo a essas perguntas que ficaram para trás. E, como eu falei, hoje nós falamos sobre o tema da inveja, mas você não precisa necessariamente mandar a sua pergunta sobre o tema especificamente da inveja. Você pode mandar por qualquer assunto, para qualquer assunto sobre sofrimento, sobre comportamento, psicologia, espiritualidade, vida passada, que é onde a gente pode colaborar mais, trazendo esclarecimentos, reflexões e algum tipo de ajuda para você que nos assiste no nosso programa Consciência e Transformação. Então, eu estou com várias perguntas aqui que eu coletei dos últimos programas e dos enviados pelo meu e-mail, e nós vamos respondendo a você que continua nos assistindo pela TV Nova Luz. Eu vou começar aqui com uma pergunta da Mary Nishikawa. O que dizer de uma doença como a asma? Qual o tipo de aprendizagem que nós podemos ter com ela? É a aceitação por ter o perispírito marcado, o marcado aqui entre aspas. Ô Mary, obrigado pela sua pergunta, você está sempre também nos prestigiando aqui no nosso Consciência e Transformação. E essa é uma pergunta interessante nesse momento, principalmente por conta dessa relação que normalmente as pessoas fazem, principalmente o público espírita, entre as doenças, qualquer tipo de doença, mas em particular uma doença física, como você está falando da asma, associada a uma questão das marcas que nós podemos estar trazendo no nosso perispírito. E, de fato, algumas dessas doenças, elas se manifestam no corpo físico por conta desse tipo de registro que nós trazemos de experiências anteriores. Então, como nós estamos considerando, e eu considero assim também, o ser humano com vários níveis de consciência, um dos níveis de consciência é o nível físico, é o nível da consciência de vigília, do ego. Só que, além desse nível de consciência, nós temos vários outros níveis de consciência. Quando, então, nós passamos por uma situação no passado, uma situação traumática, uma situação de violência, ou sofrida ou então provocada, nós tendemos a, nessa reação, movida às vezes pela raiva, pela tristeza, pelo medo, enfim, ou pela dor física mesmo do passado, ela cria um tal tipo de repercussão e de desequilíbrio que acaba deixando um tipo de registro no nosso psiquismo de profundidade, que no espiritismo costuma se chamar de perispírito. É claro que, então, a partir do momento que a gente desencarna e a gente, então, morre, entre aspas, nós apenas deixamos o corpo físico. Mas aquela experiência, se ela não foi totalmente integrada no nosso psiquismo, ela pode ficar como se fosse uma marca, como se fosse um tipo de carga, um tipo de experiência que ficou tão condensada, como se fosse um tumor psíquico, que ela fica marcada no nosso psiquismo. De tal forma que, então, depois, ao longo das reencarnações, nós podemos, eventualmente, por exemplo, na vida atual, trazer aquela carga, aquele tipo de conteúdo se expressa no corpo físico da vida atual a partir de uma repercussão clínica no nosso corpo físico. Então, aquele tipo de problema pode estar, de fato, relacionado a essa marca. O grande problema dessa associação, e aí você pergunta especificamente no caso da asma, é que essa marca, como às vezes as pessoas colocam como se fosse uma coisa quase que inevitável, ou seja, nós trazemos uma marca e sofremos isso por conta daquela marca. E aí então parece um determinismo, né? Ou seja, porque a gente traz aquela marca, porque a gente fez ou sofreu alguma coisa, nós vamos ter que sofrer aquilo outro. E isso é uma simplificação que é, vamos dizer assim, preocupante.
Porque é muito mais complexo do que isso. Na minha experiência, lidando com problemas físicos, com problemas de somatização, o que eu tenho observado é que nós acabamos trazendo essas experiências e elas se manifestam, às vezes, por conta dessas marcas no nosso corpo físico, pela necessidade que esses problemas físicos trazem como uma possibilidade de aprendizado. Então, para cada tipo de problema, nós vamos ter um tipo de aprendizado necessário. E mais ainda, porque tem algumas pessoas que falam assim, se tem asma, é porque então morreu afogado no passado. Numa vida passada morreu afogado. Se tem então um problema cardíaco, é porque teve um problema... Ou seja, nós acabamos tentando estabelecer uma relação assim, se tem isso, é porque aconteceu aquilo. Olha, eu tenho visto, e queria dividir isso com vocês, na minha experiência, que não há uma correlação restrita em relação a isso. Porque é possível que várias situações do passado possam desencadear, quer dizer, situações diferentes possam desencadear o mesmo tipo de problema hoje, inclusive físico, como também uma mesma situação vivida por várias pessoas, um mesmo tipo de situação, pode desencadear na vida atual problemas completamente diferentes. Porque para cada um de nós, aquela experiência ou o enfrentamento daquele tipo de conteúdo do passado representa uma necessidade de um determinado aprendizado. Então, por exemplo, se a gente pegar a questão da diabetes, por exemplo, o processo da diabetes é um processo que, por exemplo, leva necessariamente o indivíduo hoje que sofre desse problema a desenvolver uma necessária disciplina sobre o cuidado do corpo, sobre o regime, sobre a questão alimentar, sobre a questão de exercícios físicos. Então, necessariamente leva ao desenvolvimento de um cuidado, de um auto-amor e de um tipo de disciplina que normalmente está muito presente nessas pessoas. O caso da asma, por exemplo, eu já tive diversas pessoas tratando questões de asma que não eram tratáveis, vamos dizer assim, pela medicina tradicional, que estão relacionadas exatamente a situações traumáticas de vida passada, onde eu tendo morrido asfixiado, afogado, mas o grande aprendizado era, por exemplo, manter um tipo de equilíbrio mais emocional, porque percebiam normalmente que os desequilíbrios emocionais favoreciam um estado, por exemplo, de ansiedade que desencadeava uma crise de asma. Então, a necessidade de poder observar o clima ou uma situação de uma preservação do vestuário mais adequado. Então, vejam, para cada um, a asma, por exemplo, pode representar uma necessidade de um aprendizado diferente. A partir do momento que nós desenvolvemos e aprendemos aquilo que a gente precisa desenvolver e aprender, normalmente o problema físico ou ele se estabiliza ou até ele se reverte. Algumas vezes, situações como essas podem até ser revertidas a despeito do entendimento da medicina tradicional, porque quando a gente, como alma, aprende realmente aquele desafio e internaliza esse novo aprendizado, o problema físico deixa de existir. Então, aquela marca, ela não é definitiva necessariamente, porque ela depende da capacidade que nós temos de transformação. Quanto mais nós conseguimos transformar, mais essas marcas, mesmo sendo muito severas, podem até se modificar. Evidentemente, como essa transformação às vezes não é tão profunda como que nós não conseguimos fazer isso, essa marca pode perpetuar ao longo de toda a encarnação, é possível. Mas essa questão da marca não é determinada ou é determinística, porque ela pode ser transformada pela mudança e o aprendizado daquilo que a gente precisa aprender a partir daquela experiência. Então, é preciso ter cuidado nessa avaliação, principalmente das doenças físicas, porque mesmo nessas doenças físicas, o grande objetivo para a alma é o desenvolvimento e o aprendizado de um tipo de comportamento. Uma mudança, por exemplo, de valor. O valor, às vezes, pela própria vida. Um problema como esse, às vezes, nos faz ter que cuidar e observar e preservar a vida que a gente pode ter negligenciado, de repente, numa vida passada. Então, se, por exemplo, numa vida passada eu negligenciei a vida e, por exemplo, busquei a via do suicídio, é possível que um problema físico hoje, qualquer que seja ele, seja uma possibilidade de eu valorizar a minha vida cuidando do meu corpo atual. Então, vejam, isso é que é o grande pano de fundo das principais patologias e sofrimentos que nós atravessamos, tanto os físicos como os emocionais ou psicológicos, ok? Mas obrigado, Mary, pela sua contribuição e continue conosco, sempre prestigiando aqui o nosso Consciência e Transformação. A Karine Gomes, ela mandou aqui uma pergunta para mim sobre o medo do futuro. E ela fala assim, como vencer esse medo do futuro? Estou sempre achando que estou atrasada nas coisas.
Karine, é interessante como esse medo do futuro, nós tivemos já um programa anterior que nós falamos sobre ansiedade, sobre fobia social, como os transtornos de ansiedade eles têm crescido ultimamente, exatamente porque a gente tem uma ilusão, uma tendência a querer controlar os nossos passos, controlar as situações à nossa volta para garantir um determinado desfecho no futuro. Quando então a gente começa a perceber que no presente a gente tem uma impossibilidade de garantir um determinado resultado no futuro, nós começamos a ficar inseguros. A incerteza dessa condução, fazendo então com que a gente desenvolva o medo, porque a gente começa a temer que se não fizer, ou não garantir, ou não planejar bem, nós vamos ter um futuro ruim, negativo. Isso alimenta uma crença de que então eu tenho que procurar saber o que eu tenho que fazer ou me preparar para isso para garantir um futuro mais adequado. Mas vejam, isso é uma escravidão, porque nós não temos como prever o nosso futuro. Eu diria mais ainda para você, Karine, e para os outros internautas. Às vezes é até pior, nós às vezes julgamos que sabemos o que queremos, que o que queremos pode ser bom, e a gente não tem uma real noção daquilo que realmente pode ser importante para a nossa alma. Quando nós estávamos gravando aqui esse programa, antes, quando a gente estava conversando aqui com o pessoal da produção, eu estava me lembrando, nós estávamos falando sobre essas situações do medo do futuro, de como a gente vê que a vida tem um movimento muitas vezes, que ela vai nos conduzindo para situações que são melhores, a gente só consegue perceber que elas são melhores depois. Mas naquele momento em que a vida está nos colocando no outro caminho, a gente acha que aquilo é ruim, a gente prefere insistir num caminho já conhecido, talvez um caminho que não seja o ideal para nós. E eu comentava de uma experiência pessoal que eu tive há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás. Eu trabalhava numa empresa, eu sou formado em economia e psicologia, para vocês terem uma ideia, e eu trabalhava numa empresa como economista, e depois da economia eu resolvi que eu precisava continuar estudando. E eu resolvi, então, aplicar para um mestrado, na época, numa faculdade particular, uma faculdade boa, que tinha um programa de marketing, um tipo de programa de mestrado em marketing muito bom. E eu apliquei um projeto e tinha que fazer uma prova. E eu fui fazer a prova. E eu comecei a fazer a prova e vi que eu estava indo muito bem, porque eu conhecia, estava percebendo que eu estava muito à vontade na prova. E fui fazendo. Quando chegou no final da prova, eu tinha que marcar o cartão, né? Isso denuncia a idade, né? Porque marcava cartão com lápis preto, HB. Né? Eu, ao marcar, no final, eu já não consegui marcar os últimos, tive que entregar para não perder a prova. E levei o gabarito para casa, e no dia seguinte conferi e falei assim, acertei 80% da prova. Acertei 80% das questões, estou dentro. É isso, vai ser ótimo, vai ser bom, já comemorando. Dias depois, saiu o resultado oficial. E eu tinha feito 15% só da prova, tinha ficado lá dos últimos. Eu não entendi, eu falei, como assim? Quando eu fui ver e comparar o meu gabarito de respostas, eu vi que quando eu passei para o cartão de respostas, eu pulei uma questão. Resultado, todas as questões que eu marquei, elas estavam defasadas da questão original. Isso quer dizer que eu errei todas as questões a partir do início. Isso, então, fez com que eu não fosse para o mestrado e eu fiquei muito chateado com isso. 2, 3 meses depois, eu acabo, então, conhecendo a psicologia, resolvi fazer o primeiro período de psicologia e vi que era realmente aquilo que eu mais queria na minha vida. E aí, então, fiz todo um percurso depois de 30 anos, que, naquele momento, como eu ia poder saber qual era o meu futuro? Então, se a gente não observa esse tipo de movimento da vida, a gente, às vezes, pode estar interrompendo ou criando um tipo de ansiedade que está impedindo um tipo de realização, que é a realização da alma. Isso não quer dizer que a gente vai deixa a vida me levar, né? Porque não é isso. Nós podemos e precisamos estar determinando caminhos. Mas muitas vezes, quando a vida começa a colocar alguns empecilhos, pode ser um grande movimento a gente falar assim, será que isso que é bom para mim? Será que eu não tenho que talvez percorrer um outro caminho? Isso reduz a ansiedade e nos mantém numa ansiedade saudável de procurar o melhor resultado possível, mas não aquele que a gente pode já antecipar no presente. Isso costuma trazer uma redução dessa ansiedade sobre o futuro, ok? Mas obrigado, Karine, pela sua pergunta, pelo seu envio aqui dessa pergunta. A Fernanda Lopes também fez uma pergunta também sobre isso. Eu encontro soluções para os questionamentos do futuro, quase sempre acho, e não sofro muito com isso, mas acho que não funciona 100%, porque eu ainda fico com os resquícios da ansiedade e isso é inconsciente. Como fazer? Por que acontece isso? Bom, Fernanda, é isso, né? Porque às vezes o fato da gente encontrar ou achar que está encontrando soluções para esses questionamentos do futuro
não quer dizer que a gente resolveu o medo que a gente tem por trás de ter que manter esse controle para não ser surpreendido no futuro. Então a gente encontra as respostas, mas é como se sempre a gente tivesse que ficar em alerta para evitar que, de repente, a perda desse controle, a perda dessa previsibilidade, a perda dessa solução nos colocasse numa situação mais complicada, ou ameaçadora, ou de um prejuízo. Então a gente ainda fica com ansiedade, porque é como se a gente tivesse que manter um nível de prontidão, de planejamento, de controle das situações, porque senão parece que vai acontecer alguma coisa ruim. Então, por mais que você considere até as situações do futuro, as soluções ou até as perspectivas, é como se ficasse sempre uma sombra que dissesse para você, e é a sua mesmo, né? Mas será? E se mudar? E se tem alguma coisa que você não está percebendo? E se de repente mudar para alguma... Ou seja, a gente acaba levantando um tal número de incertezas e variáveis que fazem com que a gente mantenha esse tipo de base de ansiedade. Um certo temor de não estar percebendo alguma coisa que pode nos colocar numa situação desagradável, ameaçadora. A gente então consegue controlar, mas ainda tendo que administrar um desgaste por conta desse medo. E não tenha dúvida, muitas vezes nós até não deixamos essa ansiedade exteriorizar-se num quadro mais grave. Mas o esforço que nós temos que fazer para manter toda essa dinâmica interna sob controle é um desgaste enorme. Consome uma energia interna que em algum momento pode inclusive provocar um problema de somatização. Um problema, por exemplo, de pele, um problema de vias respiratórias. E às vezes a gente não consegue associar que uma coisa pode estar relacionada a uma forma como nós lidamos de uma forma muito tensa ou muito controlada para alguns eventos na nossa vida. Então vale a pena a reflexão sobre isso, né? Nós que atravessamos esse tipo de problema, você que passa por isso, o que realmente, o esforço que você faz para procurar manter, às vezes, essa sensação, muitas vezes ilusória, de um controle sobre a sua própria vida, ok? Mas obrigado, Fernanda, pela sua participação aqui no nosso Consciência e Transformação. E a Elizabeth Santos, né, assim, eu coloquei aqui as perguntas, a Elizabeth Santos faz uma pergunta interessante, que pode ser complemento dessa, sobre como lidar com o meu lado controlador, pergunta ela. Em algumas situações que me gera ansiedade extrema e não tenho como resolver essa situação. Como é que eu faço para resolver isso se a situação, por exemplo, não é minha, não é comigo? Esse aqui é o problema, né, Elizabeth? Nós temos uma impressão e uma tendência a achar que se a gente conseguir controlar a situação, a gente vai garantir esse tipo de futuro que a gente está falando. Agora, imagina quando essa situação não depende exclusivamente da gente, ou tem uma participação importante que depende de uma outra pessoa. Um colega de trabalho, um chefe, um parente, um familiar. Ou seja, a gente percebe que tem alguma coisa que afeta a nossa vida, que pode determinar um tipo de desfecho ruim, negativo, sofrido até, mas a gente não pode fazer nada porque a gente não tem como controlar lá a cabeça da pessoa. Não tem como chegar e falar assim, haja assim, faça assado, não faça mais isso. E a gente percebe que apesar de querer ter esse tipo de controle, não conseguimos. A sensação, então, de poder ficar vulnerável, impotente e poder gerar uma situação desagradável porque a gente não consegue controlar essa pessoa, faz primeiro com que a gente aumente o nível de controle sobre ela. Ou então depois pode desenvolver um medo muito grande ou uma desistência, porque parece que então, se a gente não consegue controlar, o pior vai acontecer. E isso faz com que a gente fique prisioneiro desse quadro de ansiedade. Tem muitas pessoas que chegam a um ponto tal que diante dessa impossibilidade, ou quando eu começo a constatar que não são capazes de controlar o outro para que o outro faça aquilo que a gente acha que é certo, começam a desenvolver um outro tipo de estratégia, outras formas de tentar fazer do seu jeito, que é uma forma sutil de controle. Por exemplo, a sedução. A sedução. Então tem pessoas que, como não conseguem controlar a outra, para que a outra faça o que eu quero, então, se a pessoa não faz o que eu quero, eu posso começar a seduzir essa pessoa de alguma forma, fazer um tipo de chantagem, persuadir, mas de uma forma exagerada, para que ela faça o que eu quero, independente do que ela quer. Ou então, além da sedução, uma outra estratégia que às vezes a pessoa pode usar é a manipulação. Eu começo a manipular as situações e a pessoa para que no fundo ela faça o que eu quero.
como se isso fosse uma garantia de garantia do resultado que a gente vai desejar. Isso acaba fazendo um nível de pressão muito grande sobre nós, porque nós não temos como controlar as pessoas, não temos como garantir. E às vezes assumimos um tipo de comprometimento na relação porque manipulamos, conduzimos a pessoa para aquilo que nós queremos. Isso também gera um nível de ansiedade muito grande sem a gente se dar conta, né? Então, são aspectos importantes que a gente deve observar no nosso dia a dia. Nós estamos já encerrando esse nosso programa de hoje, mas eu queria responder a Natália Lopes, que mandou sobre uma crise de ansiedade relacionada ao medo de morrer, né? Ou então de fazer mal a outras pessoas. E ela pergunta se esse sintoma pode ser espiritual. Então veja, Natália, essa é uma pergunta interessante. A gente vai em breve abordar, no nosso planejamento, abordar sobre essa questão das influências espirituais, de uma questão espiritual que repercute nesses nossos problemas de vida atual. Mas muitas vezes as pessoas tendem a reproduzir sensações que podem estar relacionadas ao espiritual no sentido da mediunidade, ou seja, da percepção de alguma coisa que acontece no nível das influências espirituais, do contato com esse mundo espiritual, mas também pode ser, nesse sentido, um sintoma espiritual da sua própria alma. Ou seja, se a gente traz no nosso próprio psiquismo experiências de vida passada, onde a morte foi muito dolorosa, a aproximação, por exemplo, da idade, a percepção da deterioração da saúde pela idade, faz com que a gente ative uma lembrança nossa, quer dizer, do nosso nível mais espiritual, do nosso nível de consciência mais sutil, de profundidade, como eu digo, um medo de reproduzir ou repetir aquela morte dolorosa. Então, o medo da morte gera ansiedade, não necessariamente por uma influência externa, mas porque a gente começa a trazer uma sensação e um medo de repetir uma morte dolorosa ou muito traumática do passado. Outras vezes, de fato, pessoas que têm uma sensibilidade, uma paranormalidade, ou seja, são mais sensitivas, são capazes de, por exemplo, sentir em si alguma coisa que reflete a percepção, o sentimento, as impressões de uma entidade ou de um espírito que esteja desencarnado. É possível, mas mesmo assim é importante a gente poder perceber daquilo que é a nossa característica de mediunidade, da nossa sensitividade, mas daquilo que pode ser simplesmente uma memória, uma lembrança de algum aspecto da nossa experiência anterior, e como nós não temos isso consciente, a gente repete esse medo e não sabe exatamente de onde ele vem. Na minha experiência, eu tenho visto que quanto mais a gente, e é isso um objetivo desse programa, a gente esclarece sobre essas possibilidades, nós aumentamos o nosso nível de consciência a considerar coisas que antes a nossa razão não conseguia considerar. E isso favorece que não só o entendimento, mas que a gente possa e consiga desmontar essas reações de medo, quando a gente começa a reconhecer que esse medo pode, por exemplo, vir de fora, seja externo, ou então, sendo meu do passado, ele não necessariamente vai se repetir. Porque a gente começa a perceber que muitas dessas reações são condicionamentos dessas experiências anteriores, não necessariamente que vão voltar a acontecer. A compreensão disso faz com que a gente consiga se distanciar desse medo, não deixando que ele tome a nossa reação, que ele assuma os quadros de ansiedade, não assuma a nossa vida, fazendo então com que a gente possa considerar de uma forma mais lúcida aquilo que de fato é um medo real, algo que a gente tem que preservar, algo que a gente tem que cuidar, ter cautela, para esses medos que são tão irracionais, que nos aprisionam, que nos causam tanto, que ficamos reféns deles, né? Então, eu queria agradecer a você, Natália, e a todos os internautas que mandaram as perguntas para nós. E eu queria comentar isso, né? Me chamou muita atenção como o programa de ansiedade foi um dos que gerou maior número de consultas, de perguntas, enfim. E nós estamos justamente percebendo isso, programando para falar mais sobre esses quadros, para que você possa esclarecer a sua dúvida, para que você possa ter uma compreensão sobre as suas próprias dificuldades e, com isso, poder fazer um processo de transformação da sua consciência. Esse é o nosso grande objetivo com esse programa. Levar você, não só o entendimento, mas uma tomada de consciência daquilo que leva à sua reação, para transformar isso na sua vida, para que daqui para frente você possa fazer e produzir um futuro a cada dia, mas de muito mais realização, de muito mais equilíbrio, de um processo de crescimento dessa realidade espiritual. Fazendo questões e perguntas para você mesmo sobre isso, sobre o sentido da sua vida, o sentido e o papel que de repente uma doença tem, o que é essa doença ou essa dificuldade está levando você a aprender.
e de alguma forma percebendo se o que você está fazendo de fato está introduzindo um novo aprendizado, uma nova forma de ser, uma nova forma de ver a vida ou as pessoas. Porque quando a gente aprende isso, quando a gente percebe e age nesse sentido, a maioria das nossas dificuldades, elas ficam muito menores, muito mais fáceis de serem superadas, fazendo com que então faça sentido aquilo que a gente está passando na nossa vida, naquele nosso momento. Eu gostaria de terminar o nosso programa deixando essa reflexão para vocês, convidando a vocês a continuarem participando do nosso programa, mandando a sua mensagem, a sua dúvida e convidando a você a assistir o nosso próximo Consciência e Transformação na próxima sexta. Ok? Muita paz a todos vocês e até lá!